Vem, Jesus, vem. Queremos ver tua presença. Queremos ver tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, vem. E então vem, amado, Vem, vem, tua presença ela é real aqui, Jesus. Queremos ver tua presença, queremos ter a tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ter, então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Então vem, amado, vem. Vem e beija-me com tua glória. 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 Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Vem, 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 vem. Ah, 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 quando nós chamamos, Ele vem, Ele vem, Ele vem, Ele vem ao nosso encontro. Quando nós chamamos, Ele vem, Ele vem. Yeshua, 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 Ei, vem, Yeshua. Oh, ah, ah, vem e beija-me com tua glória. 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 Vem, vem, vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus sobre nós. Nós queremos nos voltar para ti. Vem queimar
acender, vem acender, vem, vem, vem. Deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa o teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Vem nos consumir, Jesus. Ai, ai, arará. Senhor, nós queremos voltar pra Ti de todo o nosso coração, Senhor. Nós queremos voltar, Senhor. Nós queremos olhar pra Ti novamente. Ah, Senhor, vem, vem. Vem aquecer o nosso coração, Pai. Até que o Senhor seja tudo em nós, até que o Senhor seja o primeiro. Deus, nós queremos voltar os nossos olhos para Ti. Nós queremos voltar os nossos olhos para Ti. Nós queremos voltar os nossos olhos para o Senhor. Nós queremos sair para fora novamente. O Senhor nos chama para fora novamente. O Senhor nos chama para nós sairmos das cavernas. O Senhor nos chama para nós sairmos da acomodação. Talvez você esteja tão cansado, talvez as coisas desse mundo tenham nos consumido. As coisas desse mundo têm nos consumido a ponto de muitas vezes nós pensarmos em parar. Mas sabe de uma coisa? O Senhor fala para mim todos os dias que Ele não desiste de mim. Mesmo quando eu olho para trás, Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Talvez você desistiu do seu ministério. Talvez você tenha desistido de você mesmo. Mas sabe, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Sabe, os olhos do Senhor eles estão sobre nós. E ainda que o cansaço venha, ainda que a vontade de parar, ela entre em nós. Maior é a força do Senhor. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem. Você pode até olhar para trás, mas você não pode retroceder. Essa é a ordem. Essa é a ordem do Pai. Nós não podemos retroceder. Não é tempo de parar. Os dias são maus, sim. Os dias são maus. Ele não disse que os dias não seriam maus. Mas Ele disse para nós termos bom ânimo. Mas Ele disse para nós termos bom ânimo que nós venceríamos. Eu e você, nós podemos vencer o dia mau. Eu e você, nós podemos vencer as carências. Eu e você, nós podemos vencer as tentações. Eu e você, nós podemos vencer, sim. Ele não desiste de nós. A única coisa que Ele deseja é que os nossos olhos se voltem novamente para Ele. Ele deseja que o nosso coração se volte para Ele. É isso que importa. É isso que importa, os nossos olhos se voltarem novamente para Ele. Toma a sua posição, não é tempo de parar, não é tempo de olhar para trás, não é tempo. É tempo de olhar para a cruz, é tempo de olhar para Jesus. O Senhor nos alcança. O Senhor nos alcança quando nós paramos. Ele nos pega no colo. Ele nos pega no colo com o Pai. Ele não nos olha com olhar de acusação, mas Ele nos pega no colo. Ele nos diz para nós voltarmos novamente. Teu abraço em mim, e a noite me alcançou.
sem restrições, se entregou por mim. E quando eu te vejo, não há como duvidar. E quando clamamos teu nome, tu vens. Que essa seja a sua adoração, a sua oração. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim, em mim. Bem melhor, bem melhor, bem melhor que a vida é o teu amor. Jesus seja o centro em mim. E quando te vejo, não há como duvidar que és bom. E quando clamamos teu nome, tu vens. Ele vem, ele vem. Volto os meus olhos, eu volto. Até que o Senhor, até que eu ganhe a forma do Senhor. Glória, ganha forma em mim. Volto os meus olhos pra tua presença, Deus, eu volto. Deixo tua glória ganhar forma em mim, Jesus, em mim. Vem, vem, vem derramar em mim, Jesus, até que nós sejamos um, Jesus. Vem derramar tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Vem derramar, oh, queremos mais, queremos mais, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória, queremos mais de ti, queremos mais, oh, queremos mais, Senhor. Muito mais de ti em nós, muito mais de ti, menos de nós. Muito mais de ti, menos de nós, Senhor.
tua face. Vem derrama tua glória. Será que você pode cantar essa frase com convicção, com certeza de que você deseja ver a face do Senhor, de que você deseja mais dele, menos de você. Tua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derrama tua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti, Deus, mais. Nessa noite o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para nós voltarmos à nossa posição. Qual é a posição? Qual é a sua posição? O que você sabe que o Senhor te deu? O que você sabe que você precisa voltar? Nós como soldados, nós devemos marchar. Nós devemos voltar. E o Senhor nos chama nessa noite. Ele deseja que nós como soldados, como aqueles que se alistaram, aqueles que não devem olhar mais para trás, mas aqueles que vão à luta, aqueles que vencem o bom combate. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Como bons soldados, o Senhor nos chama para marchar. O Senhor nos chama, o Senhor nos chama, o Senhor nos chama. Ele te chama e não é hora de você parar. Não é hora de você retroceder. É hora de você avançar. É a hora de você avançar, é hora de nós avançarmos. De nós prosseguirmos. O exército de Deus em ação, filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, o exército de Deus em ação, filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Oh, oh, oh. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, o exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam as trombetas e os carros de guerra, o exército de Deus em ação. Filhos e filhas libertos, curados, algemas espalhadas no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouçam o grito da vitória, ouçam o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Sigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo, com espadas e escudos nas mãos.
Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Diga ao meu povo que marchem, prossigam em curar as nações. Quero ouvir o clamor do meu povo com espadas e escudos nas mãos. Ouça, ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Ouça o grito da vitória, ouça o rugido do leão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Lutamos por um reino, lutamos por um rei, lutamos de joelhos no chão. Então essa é a ordem, que nós marchemos como os bons soldados. Aleluias, glória a Deus. Amém. Vocês podem se assentar. Paz do Senhor, pessoal. Tem algum visitante aqui hoje? Alguém que veio pela primeira, segunda vez aqui? Tem alguém? Não? Bom, então deixa eu começar, só um minuto. Eu queria que vocês abrissem lá em Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Então, nesse momento, Deus estava falando para Moisés, para falar com o povo, para que trouxessem ofertas. Mas tem um detalhe, não era qualquer oferta, você não ia só levar aquele dinheiro ou aquela adoração para Deus de qualquer forma. Tinha que ser de coração. Deus ia receber se fosse de todo o seu coração. E então aqui pra gente é a mesma coisa. A gente não pode fazer como um peso, como uma obrigação, porque isso acaba nem agradando ao coração de Deus. Então quando a gente for ter esse momento das ofertas, que a gente venha dar com alegria, que a gente venha dar de todo o nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, Senhor, te agradecer por esse culto. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, também pelas ofertas e consagrá-las diante de Ti, Senhor, para que elas possam se multiplicar e que venham fazer o Seu reino crescer ainda mais, Senhor, que nós possamos ainda adquirir mais coisas para os jovens e possamos ampliar, Senhor, as nossas fronteiras, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, pode trazer o seu envelope e pôr aqui na frente, amém?
Agora. Ah, tá. E aí, restauradores, paz do Senhor, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Estou muito feliz ainda porque é uma pessoa que parece muito com Jesus. Quando eu vejo essa pessoa, ela parece muito com Jesus. Pensa, gente, numa pessoa simples, assim, doce, sabe? No olhar, no seu jeito. E essa pessoa vai ser usada hoje para falar com a gente. Então, fiquem de coração aberto. É a Mari. Palminhas, palminhas. Vamos orar por ela, amém? Estenda sua mão aí, deixa sair poder. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida da Mari. E eu sei, Deus, que ela será um vaso. E a excelência do poder está dentro dela, Pai. E eu sei, Deus, que aquilo que o Senhor falou, Pai, que saia realmente vida. E a palavra, ela pode ir e voltar, mas ela não volta vazia, a tua palavra diz. Usa a vida dela, Senhor, tira toda a timidez. Tira, Senhor Deus, em nome de tudo aquilo que impede dela falar aquilo que o Senhor quer dizer para nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que ela venha tomar posse da ousadia e ser usada pelo Senhor para marcar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor. E aí, galera, beleza? Gente, é a primeira vez que eu ministro. Então, pensa como tá meu estômago, como eu fiquei a semana inteira assim, meu Deus, não caiu a ficha. Mas uma coisa que eu tive convicção essa semana é que o Senhor, Ele leva muito a sério as nossas orações. De verdade, muito a sério. Então, toma cuidado com o que você pede. Porque há uns meses atrás, eu estava no meu quarto conversando e falei assim, Jesus, meu sonho é ministrar. Deve ser tão legal receber algo da parte do Senhor e poder transmitir isso para as pessoas. E aí, domingo, o pastor Carlinhos chegou e falou assim, Mari, você quer ministrar no culto de jovens? E aí eu olhei assim e fiquei, Deus, eu estava brincando, tá? Porque Deus foi muito rápido. E aí, mas glória a Deus, porque eu creio que foi o Espírito Santo que chamou para isso. Mas, gente, é muito difícil estar aqui, porque você começa a ensaiar um monte de coisa para falar, e aí, quando você vê, o Senhor fala, você não usa 1% do que você viu, do que você estudou, mas glória a Deus por isso. E uma coisa, assim, que Deus tem falado comigo há um bom tempo, Ele tem falado sobre perseverança. Porque há um tempo atrás, assim, eu começava as coisas, e a gente sempre, quando começa uma coisa, a gente começa empolgado, né? A gente fica até ansioso quando a gente vai começar alguma coisa, e depois, quando vai chegando na metade do caminho, a gente vai esmoecendo, a gente vai desistindo daquilo que o Senhor tem para nós. E muitas vezes eu fazia isso, era o famoso empurrar com a barriga. Você chega no meio, você não faz mais na excelência como você fazia antes. Você começa a empurrar. E eu não falo isso só aqui na igreja, mas muitas vezes na faculdade, em casa. Eu estava levando as coisas assim, de qualquer jeito, tanto fez, tanto faz. E o Senhor não quer isso de nós. Ele não quer isso de nós. Ele quer que nós venhamos a perseverar. E a gente ouviu tanto essa palavra, perseverar, perseverar. É uma palavra tão bonita, mas qual é o real significado dela? E a palavra perseverar, de acordo com o dicionário, significa permanecer, ser estável, ser uma pessoa firme. Mas o significado assim que mais me chamou a atenção da palavra perseverar é manter-se firme até a vitória final. E isso é muito forte, porque nós temos que nos manter firme até a vitória final, que é quando o Senhor virá para buscar a igreja. E falando sobre perseverar, o Senhor ele ministrou comigo no livro de Tiago. Então, quem tiver Bíblia, em nome de Jesus, abre em Tiago 1, tá, galera? Tá, gente? Glória a Deus. Acharam? Quando vocês acharem, vocês falam glória a Deus, tá? Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Em Tiago 1, a partir do versículo 2, fala assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Olha como isso é forte. E nesse versículo, assim, nessa passagem, é um ciclo. Porque Tiago, ele começa descrevendo assim, ele fala assim: considere um motivo de grande alegria quando você passar por provações. O primeiro passo é esse, você é aprovado. O segundo, na sua aprovação, a sua fé é testada.
Depois que a sua fé é testada a fim de que gere perseverança. E a perseverança, ela vem para que você seja maduro e seja íntegro na presença do Senhor. Então, é um ciclo. E por isso que o Senhor nos permite muitas vezes passar por provas. Porque Ele quer testar o nosso coração. Porque Ele quer que nós venhamos a perseverar. Então, às vezes você está passando por um momento muito difícil. E você fala, eu não vou conseguir passar por isso. Vai ser muito difícil. Mas lembra que o Senhor está falando, você vai perseverar. Você vai produzir fé. Essa situação é para que você tenha fé, para que você seja fortalecido. E lendo essa passagem, eu fiquei assim, por que será que Tiago escreveu isso para a igreja? Por que ele fala assim, perseverem, porque quando vocês estiverem passando por provações, perseverem. E aí eu fui pesquisar o contexto, e nessa época entre Tiago e Hebreus, era uma época assim, que a igreja estava se desenvolvendo. Porque no começo ele fala assim, o versículo 1, ele fala assim, Tiago, servo do Senhor, para as 12 tribos da nação que está dispersa. E as 12 tribos no Antigo Testamento é a descendência de Abraão, de Jacó, as 12 tribos que reinaram, que propagaram. E quando o Tiago ele escreve isso, ele está falando sobre os judeus, que eram os hebreus, e eles conheceram a Cristo. Eles viveram o verdadeiro evangelho. Eles conheceram quem era realmente o verdadeiro, a verdade, a vida, o caminho. Eles conheceram isso. Só que eles estavam querendo retroceder. Tanto é que em Hebreus 10, 36, eu acho, ou 39, fala que nós não somos daqueles que retrocedem, mas dos que são salvos. E quando o Tiago escreve isso, ele escreve para mostrar que a fé cristã, ela não é só teoria, mas você tem que viver ela na prática. Porque não adianta você saber toda a teoria da Bíblia se você não viver. E ele está falando assim, meus irmãos, se fortaleçam, porque vai ser difícil. Ninguém disse que ia ser fácil. O próprio Jesus, quando veio, falou assim, não vai ser fácil. Vocês vão ter aflições. E com essa exortação, ele veio falar assim, mas não desistam, porque quando vocês forem provados, vocês vão perseverar. Quando vocês forem provados, vocês vão ter amadurecimento, vocês vão ter integridade. E nós passamos por muitas provas, assim, o Senhor nos permite passar por muitas provas. E existem 3 motivos pelo qual o Senhor nos permite passar por provas. O primeiro deles é porque o Senhor, Ele quer provar o nosso coração. Ele quer ver onde está o nosso coração. Então, eu vou colocar como exemplo a vida de Jó. Deus, Ele não precisava permitir que tudo aquilo acontecesse com a vida de Jó, que ele perdesse o gado, as riquezas, os filhos, a família perdesse tudo, ficasse ferido, tivesse que se coçar com um caco de telha. Deus não precisava daquilo. Mas sabe por que Ele permitiu aquilo? Primeiro, porque o diabo estava afrontando ele, falando assim, ó, Jó só te ama porque ele tem todas essas riquezas. Mas quando você tirar essa riqueza dele, ele vai te amaldiçoar. A primeira coisa que ele vai fazer é te amaldiçoar. E o Senhor, em toda a sabedoria dele, falou assim, então faz isso. Tira tudo que ele tem. Você só não pode tirar a vida dele. E nessa situação, Deus permitiu isso. Primeiro, para que o nome de Deus fosse glorificado, exaltado. Ele não precisa provar nada para Satanás, mas ele fez isso para que o nome dele fosse exaltado. E o segundo motivo era para testar onde estava o coração de Jó. Porque Jó ele poderia ter amaldiçoado o Senhor. A própria esposa dele chegou assim, ó, amaldiçoa logo o seu Deus e morre. Mas ele não fez isso, porque ele tinha convicção de quem ele era no Senhor. Ele tinha convicção de quem ele era no Senhor. Olha como isso é forte. Ele tinha convicção, ele estava na pior, nas mais difíceis das lutas, mas ele tinha convicção de quem ele era no Senhor. O segundo motivo pelo qual Deus nos permite passar por prova é para que nós venhamos a perseverar. E quando a gente persevera, nós somos fortalecidos. E quando a gente persevera, a gente cumpre aquilo que o Senhor tem para nós, o propósito do Senhor para nós. E uma pessoa que perseverou, um dos personagens que perseverou na Bíblia, foi Davi. Davi, ele foi escolhido um homem segundo o coração de Deus, ele recebeu esse título por causa das coisas, por causa das atitudes dele, diante do pecado, diante do que ele fazia. O que determinou o reinado de Davi foram as atitudes dele. Porque Davi, ele poderia ter matado Saul, mas ele tinha a convicção do propósito dele. Ele sabia que ele ia ser rei, mas ia ser no tempo certo e no momento que Deus falasse assim, ó, Davi, agora é o momento de você ser rei. Ele poderia ter matado Saul, mas ele tinha a convicção de quem ele era em Deus. E ele sabia que cedo ou tarde ele ia cumprir o propósito dele. E ele perseverou diante disso. E não só nisso. Quando ele adulterou com Batseba, que ele colocou Urias na frente da batalha, que depois o filho dele veio a morrer, nesse momento que o filho dele estava
para morrer, ele se vestiu de pano de saco e começou a interceder, falou assim, Senhor, não mata meu filho. Deus, não mata, por favor. E ele começou a interceder diante daquilo e falou assim, Pai, não mata meu filho, por favor. Mas quando o Senhor deu a sentença, porque era a consequência do pecado, o Senhor deu a sentença, Davi, ele poderia ter continuado lá de luto, falado assim, não, meu filho morreu. Poderia se vitimizar, ficar assim, eu sou rei, mas meu filho morreu. Deus é tão ruim comigo. Nossa, mas não. A atitude dele foi se levantar e falar assim, Pai, eu errei. Eu entendo que essa é a consequência do meu pecado. Eu errei e eu entendo isso. E Deus, na infinita misericórdia, depois que tudo isso aconteceu, ele ainda honrou a vida de Davi, porque ele teve filho, ele ainda teve muitas riquezas. E na vida de Jó também, Deus honrou, porque ele perdeu tudo, mas depois Deus se restaurou, ele recebeu em dobro o que ele tinha antes. O terceiro motivo pelo qual nós também somos provados é porque Deus quer nos dar algo melhor. Nós somos filhos de Deus, amém? Amém? Glória a Deus. Como filhos de Deus, Deus é nosso Pai. Aleluia. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo. Deus é nosso Pai. Como Pai, Ele quer nos presentear. Porque que pai não gosta de dar presente para o filho? Como Pai. Então, pensa Jesus chegando para você. Pensa Ele chegando para você, Lê, com um presentão e falando assim, Lê, isso aqui é seu. É para você. Pensa Ele chegando para você, Vivi. O Jesus chegando e falando assim, esse presente é seu. Sabe aquele presente bem grandão, assim, com aquele lacinho, parece até coisa de filme. Então, pensa Jesus chegando para isso. Mas antes de Jesus nos entregar um presente, Ele vai testar o nosso coração, para saber onde está. Porque o pai, ele não vai dar um presente para um filho, que depois o filho vai gostar mais do presente do que do pai, do que da presença do pai. Então, Deus, Ele testa o nosso coração para saber se a gente vai ter maturidade para receber o que Ele tem. Muitas vezes nós temos sonhos tão grandes assim, e nós queremos ir direto assim. Só que você tem que trilhar metas até você alcançar o seu sonho. Eu falo assim, o que faz a resistência de um corredor, não é ele falar assim, eu tenho que correr 10 quilômetros e eu vou correr os 10 quilômetros assim, de uma vez. Porque se ele falar assim, eu vou correr os 10 quilômetros de uma vez, ele desiste antes da metade do caminho. Mas um corredor, para ele criar resistência, ele vai correndo, ele corre os 100 primeiros metros. Aí, quando o organismo dele acha que ele vai parar, ele continua correndo. Aí ele corre 200, 400 metros e vai indo. Para quê? Para criar resistência. Para o organismo dele falar assim, não, agora a gente vai. Com nós somos a mesma coisa. Nós temos que ir aos poucos. Porque o que o Senhor tem para nós, a gente não pode ir direto. Porque senão a gente vai se perder no meio do caminho. E esse se perder no meio do caminho é ficar parado. É ficar estagnado. É ficar assim, não, tá bom do jeito que tá, eu vou ficar aqui. E a gente não vai adiante, não vai naquilo que o Senhor tem para nós. Por isso que nós temos que ir trilhando metas. Porque o Senhor, Ele quer nos dar algo melhor. Só que Ele precisa testar o nosso coração, Ele precisa testar a nossa maturidade. Será que se Deus me dá um presente agora, será que eu vou ter maturidade para receber isso hoje? Será que se eu receber isso do Senhor hoje, será que eu não vou trocar a presença dEle? Imagina, Jesus te dá um presente e aí você troca a presença dEle pelo presente, por um bem material. E não é isso que Jesus quer de nós. O mais difícil do Evangelho não é o começo, mas é o meio. Porque no começo é tudo lindo, é tudo maravilhoso, é tudo, eu amo Jesus, vamos fazer, vamos embora. Mas quando você chega na metade, você começa a desistir, porque você começa a olhar para a pessoa que está do seu lado e você começa a falar assim, não, está dentro da igreja e está fazendo essas coisas. É um pecador. É assim. E a gente começa a olhar e a gente começa a se frustrar. E aí a gente para no meio do caminho por causa que a gente está olhando para as outras pessoas. Mas e nós? Será que nós estamos sendo um reflexo do Senhor? Também. Porque é muito fácil, né? Olhar a viga no olho do meu irmão, mas e a minha? E Deus, Ele tem falado muito sobre isso, sobre perseverar. Que muitas vezes a gente quer ir direto no ponto, mas nós temos que trilhar a meta. E quem vai nos ajudar a trilhar essa meta é o Senhor. O Senhor, Ele tem... O desejo dEle é que nós venhamos a perseverar. E eu tive uma experiência na minha vida que foi muito complicada, que veio justamente para estagnar. E o inimigo, ele usa essa estratégia. O inimigo, ele sabe que aquilo que mais nos machuca, aquilo que mais nos faz mal é na área sentimental. Porque é aquilo que você vai guardar por muito tempo. E você, no final, vai ter que acabar fazendo uma cura interior para se libertar daquilo. E o inimigo sabe disso. E ele usa dessa tática para nos machucar. Um exemplo de uma pessoa assim que sofreu muito. Que uma hora estava lá em cima, aí outra hora estava lá embaixo. Uma hora estava lá em cima, uma hora estava lá embaixo. E é tentado, mas Deus tinha um propósito para fazer isso, foi José. José, ele era o querido do pai dele, porque ele era o filho da velhice, ele era
ele era o favorito do pai, o pai dele mimava ele. Pensa José, uma pessoa mimada, assim, que o pai dele, Jacó, ficava assim, meu filho amado, meu Deus. E isso criou uma revolta nos irmãos dele, a ponto dos irmãos dele terem que vendê-lo. A inveja era tanta que falou assim, não, vamos vender. E eles ainda ficaram decidindo, não, a gente vai matar. Não, a gente não vai matar. A gente vai fazer outra coisa. A gente vai falar para o pai que ele morreu. E enquanto eles estavam decidindo isso, passou uma caravana de ismaelitas e falou assim, vamos vender para esses caras. Aí a gente não vai matar, a gente inventa uma história. E aí José, que estava lá em cima, que era o favorito do pai, foi vendido. E o mais interessante é que ele foi vendido pelas pessoas que deveriam proteger ele, porque eram os irmãos dele. Pensa a frustração que José não teve naquele momento. Falar assim, os meus irmãos, aqueles que tinham que me proteger foram os que me lançaram no buraco. E aí venderam ele. E aí Deus é tão bom que em todo o tempo ele estava com José. E quando José ele foi vendido para Potifar, e quando ele estava na casa de Potifar, ele foi honrado, porque Deus estava com ele. Tudo que ele fazia prosperava. Potifar até via isso. E, tipo assim, no Egito não teve mais problema, porque José estava lá e ele estava na casa de Potifar. Só que aí depois vem a esposa de Potifar. E ela vem para o quê? Pra levantada do inimigo para confundir a cabeça de José. E a tentação é uma coisa assim, não é uma coisa que você não gosta, porque se é uma coisa que você não gosta, você passa reto. De verdade, se é uma coisa que você não gosta, você nem olha. Mas José, ele deveria querer a mulher de Potifar, porque ele foi tentado. E ele teve que se segurar, falar assim, não, eu tenho convicção de quem eu sou no Senhor e eu não vou fazer isso. E mesmo ele tomando essa atitude, ele foi condenado à prisão, porque ele foi acusado injustamente. E mesmo na prisão, o Senhor ainda estava com José. E aí na prisão ele foi levantado, ele que organizava. E aí ele fez amizade com o copeiro, com o padeiro, que eles tiveram sonhos. E aí ele começou a interpretar os sonhos deles dois. E aí o padeiro morre, aí o copeiro vai até o faraó. E aí José, antes desse copeiro, ele fala assim, lembre-se de mim. E aí o cara lembra dele 2 anos depois que tudo isso já tinha acontecido. Fala assim, José! Quando o faraó tem um sonho, aí o copeiro, ouvindo que o faraó tinha um sonho e não tinha quem interpretasse, ele lembra 2 anos depois que José estava lá na prisão. Mas nesse momento que José estava na prisão, o Senhor estava testando o coração dele. Ele poderia ser só 6 meses, mas Deus quis testar José por 2 anos. Falar assim, onde está o coração? E mesmo ali na prisão, o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José o tempo todo, quando ele foi governar, quando ele foi rei, quando ele foi na presença do faraó. Então, ele foi uma pessoa que prosperou. E, tipo assim, do buraco onde os irmãos jogaram ele foi para governante, porque o Senhor tinha algo melhor para dar para ele. Esse era o presente de José, que se ele perseverasse, ele ia receber a recompensa dele. E ele foi recompensado por isso. E voltando, assim, à experiência que eu tive na minha vida, foi algo muito difícil. Quem convive, assim, tem mais proximidade comigo, sabe que meu sonho... Eu sempre gostei muito de cantar, desde pequena. Meu sonho era montar uma banda e ficar cantando, assim, era eu e meu primo. Mas eu sempre gostei muito. E quando eu vim para a igreja, com 9, 10 anos de idade, uma coisa que eu me encantei foi o louvor, assim. À primeira vista foi, eu quero fazer o louvor. E eu lembro que eu comecei a fazer aula de canto e não sabia cantar nada. Até hoje eu não sei. Mas eu comecei a fazer e comecei a me dedicar. E era o meu sonho. E para uma pessoa que gosta de cantar, falar assim, você vai cantar no microfone, é música para os ouvidos. Falar assim, você vai cantar no microfone. Eu lembro que eu fiquei muito empolgada. E eu fazia aula com a Sara. E a Sara falou assim, gente, semana que vem vocês vão cantar no microfone, tá? Aí pensa uma pessoa que ficou muito empolgada, ficou ansiosa a semana inteira, meu Deus, eu vou cantar. E ficou assim, ensaiando a semana toda. E aí chegou o dia de cantar. Aí a Sara falou assim, Mari, você vai depois de tal pessoa. Eu falei assim, amém, glória a Deus. Depois, aí essa pessoa terminou de cantar, ela desceu. Aí eu fui subir, assim. E aí eu lá toda empolgada, toda nervosa também, porque a gente não está acostumada a se expor. E aí eu fiquei muito nervosa, mas fui lá. E aí eu lembro de ter começado a cantar. De ter terminado, eu não lembro. Mas por que eu não lembro de ter terminado a cantar? Porque em cima do púlpito eu tive algo parecido com uma convulsão. Se não uma convulsão, né? Mas nada foi comprovado diante dos exames médicos. E as irmãs vieram orar por mim, porque elas acharam que era algo espiritual, e eu fiquei me debatendo. Só que eu não lembro exatamente como isso aconteceu, porque quando eu voltei a ter noção do que estava acontecendo, eu já estava no carro indo para o hospital. E aí no hospital
Eu fiz um monte de exame, aí não dava nada, fazia exame de sangue, fazia raio-x, não dava nada. Aí o médico falou assim, você vai fazer uns exames específicos, você vai no neurologista, você vai fazer eletroencefalo, tomografia, ressonância e por aí vai. Aí ele caminhou um monte de exames. Eu lembro que eu fiquei, acho que uns 2 meses fazendo um monte de exame, porque eles precisavam descobrir o que era. E aí eu peguei o resultado dos exames, aí o clínico ele foi lá e falou assim, você vai ter que passar no neurologista para ele avaliar os seus exames. E aí eu, tá bom, amém. Aí fui eu, minha mãe, e a gente levou os exames para um neurologista. Aí o neurologista ele começou a avaliar o exame, começou a ver os resultados. E aí tinha dado um exame, um só. De todos os que eu fiz, um deu alteração no sono. No sono. Aí eu fiquei, alteração no sono, deve ser nada, né? Aí o neurologista falou assim, Mari, você teve convulsão, realmente. E aí ele perguntou, tem caso na família? Na minha família não tem nenhum caso de convulsão. Aí ele começou a fazer um monte de perguntas, ele falou assim, você vai ter que tomar um remédio. E aí eu já fiquei assim, não, eu não tenho convulsão, eu não vou tomar remédio. E ele falou assim, e ele olhou bem para mim, ele pegou o remédio e ele falou assim, você vai ganhar um amigo. Olha as palavras do médico. Ele pegou assim, você vai ganhar um amigo, e esse amigo você vai ter que tomar pelo resto da sua vida. E ele ainda chegou e falou assim, se um dia você quiser engravidar, você vai ter que me falar, você vai ter que ter um relacionamento aberto comigo, porque seu filho pode nascer com deficiência. E aí pensa uma pessoa que já estava com o emocional todo abalado, aí o médico vem e lança essas palavras. E foi muito difícil para mim. Mas glória a Deus que minha mãe estava comigo, porque eu não tinha forças para falar nada. Mas minha mãe estava do meu lado, o médico falava lá, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Então, glória a Deus pela vida da minha mãe, porque eu não estava tendo forças para aquilo, mas ela estava lá e ela estava, está repreendido em nome de Jesus, tá? E eu lembro que eu saí totalmente chateada, assim, no médico, comecei a chorar dentro do carro. Aí eu falei assim, não, esse médico está me perseguindo. Possível. Aí eu não me contentei com as palavras dele, e aí eu fui em outro neurologista mostrar o exame. E aí eu mostrei para ele, eu falei do que o outro neurologista tinha falado, ele falou assim, realmente, você vai ter que tomar o remédio, porque a gente não sabe o que você tem, e possivelmente a convulsão, e você vai ter que tomar o remédio pelo resto da sua vida. Esse remédio, realmente, se você engravidar, vai ter um problema muito sério, vai ser muito sério, você vai ter que ter um relacionamento aberto. Pronto, fui em 2 médicos, os 2 falaram a mesma coisa. Aí eu continuei chateada. E aí meus pais sentaram, a gente em casa, assim, a gente estava discutindo sobre os resultados do exame, sobre o que os médicos tinham falado, e a gente sentando, e meus pais tentando procurar uma medida para fazer. Aí meu pai chegou e falou assim, Mari, a gente vai comprar o remédio e você vai tomar. Eu olhei e eu comecei a bater o pé, sabe, filha mimada? Eu falei assim, não, eu não vou tomar remédio, eu não sou doente, eu não vou tomar o remédio. E fiquei batendo o pé, eu falei assim, eu não vou tomar o remédio, não vou, não adianta, se vocês comprarem, eu não vou tomar. Não vou tomar. E aí meus pais eles ficaram divididos, porque era a palavra do médico falando que eu tinha que tomar o remédio, eu me recusando a tomar o remédio. E aí meus pais ficaram assim, o que a gente vai fazer? E aí eles começaram a orar, eles falaram assim, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. Porque pode ter sido espiritual, mas também pode ter sido algo físico. E ela precisa tomar o remédio. E aí meus pais sentiram, no fundo do coração deles, que aquilo tinha sido espiritual, que eu não era uma pessoa doente. E depois que eu tive esse episódio de condução, todo ano depois eu tinha que fazer um exame do eletroencefalograma, que eles colocam um monte de coisa na sua cabeça, eles colocam luzinha para ficar piscando diante da sua visão, veem o seu sono, como que você reage. E eu fiz assim, todo ano eu tive que fazer, para ver se não dava alteração. E aí meus pais sentiram daquela vez que era espiritual, eles falaram assim, a gente não vai comprar o remédio. Não vai comprar o remédio. E eu, glória a Deus, porque eu também não ia tomar. Não ia tomar, mas... E aí fazia o exame, e aí depois desse episódio eu fiz mais umas 2 vezes esse exame. E aí não deu mais alteração no exame. Então, glória a Deus, porque era realmente algo espiritual. E se eu tivesse tomado o remédio? Como que ia ser? Mas a maior provação não foi quando eu tive a convulsão ou quando eu estava fazendo os exames. Foi o depois. Porque depois eu comecei a sentir muito medo. Eu comecei a sentir muito medo de cantar. Eu vinha para a aula, eu tinha muita dificuldade de fazer os exercícios. E a Sara, Mari, vai, intensidade, vai, força, fôlego. E eu não conseguia porque aquilo me paralisou de um jeito que eu falava assim, se eu começar a cantar aqui de novo, eu vou desmaiar. Não vai ter ninguém para me socorrer. Eu saía da escola e eu ficava com dor de cabeça. E eu ficava no meio da rua, assim, esperando meu pai. E eu achava que alguma coisa muito ruim ia acontecer comigo. E não ia ter ninguém lá para me ajudar.
foi a fase mais difícil da minha vida. Porque eu senti muito medo. Mas glória a Deus, porque o Senhor me restaurou. E hoje eu sou curada para glorificar o nome do Senhor. E hoje, não importa onde eu estou, seja no meu quarto, seja na rua, seja na igreja, eu vou cantar para o Senhor, eu vou louvar, porque o Senhor me curou. O Senhor me fez perseverar diante dessa situação. E Ele me levou na passagem de 1 João 4, que Ele fala assim: no amor não há medo, porque antes o perfeito amor, Ele lança fora o medo. E aquilo veio muito forte no meu coração, porque onde eu estivesse, o Senhor estaria comigo. E o Senhor, Ele permite provações para o nosso crescimento. E meu sonho de ministrar era para um dia contar o meu testemunho. E esse é o meu testemunho. E Deus, Ele nos quer ver perseverar. Às vezes sua luta não foi igual à minha. Às vezes sua luta foi pior, porque eu não sei o que você passa dentro da sua casa. Mas o Senhor, Ele quer que você persevere. Ele quer que nós jovens venhamos a perseverar. E nós falamos aqui que nós somos filhos de Deus. Mas também nós somos soldados de Cristo. E como soldados, nós temos que guerrear. E um soldado, ele não vai guerrear se ele não perseverar. Então, existem 3 passos para um soldado do Senhor, para ele vir perseverar. O primeiro deles é confiar em Deus. Confiar em Deus. Em Provérbios 19, 21, fala assim: obrigada. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitas vezes é muito difícil confiar em Deus diante das circunstâncias. Porque muitas vezes confiar em Deus é a nossa última opção. Quando a gente está no meio da dificuldade, a gente fala assim: ninguém me entende, meu Deus. E a gente esquece que a gente tem a maior pessoa do nosso lado para nos ajudar no meio da provação. Eu falei que eu estava fraca na hora que o médico começou a lançar as palavras de maldição. Mas glória a Deus que minha mãe estava do meu lado. E ela estava repreendendo aquilo. Porque ela estava confiando no Senhor. O que eu não estava tendo força para fazer, minha mãe estava lá para fazer por mim. E a confiança no Senhor é o que faz o soldado ter a vitória. Porque quando o soldado, ele confia em Cristo, ele sabe que a vitória é certa. A vitória é certa porque nós confiamos em Cristo. O segundo passo para que nós venhamos a perseverar é o trabalho em equipe. Quando a gente fala sobre perseverar, a gente pensa muito no individual, né? Eu não posso desistir, eu preciso ser estável, eu preciso ser constante, eu preciso permanecer. E amém, porque isso não está errado. Mas o trabalho em equipe também é o que ajuda a perseverar. Porque quando eu não tenho força, alguém do meu lado vai ter. E você pode ser o canal que vai ser usado para orar pela vida da pessoa que está do seu lado. Você vai ser, ela não está com força para orar, mas eu vou ser o canal na vida dela e eu vou ajudar ela a perseverar. E daqui a alguns dias pode ser que você esteja mal e essa mesma pessoa por quem você orou, vai ser ela que vai orar por você. Porque ela está perseverando. Então é um ajudando o outro. Em Romanos, Paulo ele fala assim: recomendo, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Paulo, ele tinha autoridade para ministrar. Ele puxava a responsabilidade para ele. Ele chegava e falava assim: sedes meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Ele puxava a responsabilidade dele. Mas mesmo Paulo, sendo ministro do Senhor, uma pessoa que perseverava diante do Senhor, ele chegou para os romanos e falou assim: meus irmãos, eu peço que vocês orem por mim. Porque eu estou passando por luta, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo perseverar. E o trabalho em equipe, ele vem porque um soldado, ele não luta sozinho. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão prestando atenção? Um soldado, ele não luta sozinho. Ele tem uma tropa. Assim, nós, igreja, nós somos uma tropa. Nós somos uma tropa. E nós devemos andar em unidade. Porque é isso que o Senhor quer. Quando um está ferido, o outro vai lá e resgata. Quando um está ferido, vai lá e ora. E a maior ferramenta que a gente tem para trabalhar em equipe é a oração. Oração, porque a oração é o quê? Ela destrói a fortaleza. A oração é o nosso primeiro ministério. Não existe ministério sem oração. Tudo é em volta da oração. Então, você pode ser usado para orar pela vida da pessoa que está do seu lado. Porque isso é o trabalho em equipe e isso nos faz perseverar. Isso produz fé, isso gera ensinamento e isso gera amadurecimento, como fala em Tiago. E
por último, o último passo que a gente tem para perseverar é não desistir. Não desistir. Mas no meio do caminho é muito difícil, porque vem as provas e aí você olha e você fala, não, vou desistir. Está muito difícil. Falando em prova, essa semana inteira na faculdade foi semana de prova. Então, só as provações essa semana. Não, mas, verdade, foi semana de prova. Na quarta-feira, o carro do meu pai foi roubado. Assim, a gente viu nas câmeras 1h da manhã. Então, foi uma semana realmente, assim, corrida, difícil. Mas por quê? Porque o inimigo, ele não quer que a gente persevere, ele quer que a gente desista. Mas eu percebi que Deus, ele deixou essas situações para provar onde está o nosso coração. Será que o coração estava no carro? E, para a glória de Deus, assim, roubaram, que os bandidos venham conhecer Jesus, mas a gente não está nem ligando. Pelo contrário, a gente até comemorou porque o carro foi roubado. A gente fala assim, não, verdade, mas porque a gente não liga para isso. E a gente sabe que quando Deus tira algo de nós é porque Ele quer nos dar algo melhor. Mas Ele testa o nosso coração antes, e o carro foi roubado, e glória a Deus por isso. Nos momentos mais difíceis de uma batalha, o guerreiro, ele não pode esquecer que a vitória é certa. Os sofrimentos, eles são grandes, mas eles não são para sempre. Um guerreiro de Deus, ele sabe de onde vem a força dele. E a força dele vem do Senhor. Então, que nós venhamos realmente a perseverar, que nós não venhamos desistir, porque esse é o chamado do Senhor para a nossa vida. Ele quer que nós venhamos perseverar no individual, que nós venhamos a perseverar no coletivo. E um versículo que eu gosto muito, que está em Filipenses 4, pode abrir, em nome de Jesus. Amém? Filipenses 4, é a partir do versículo 12, tá? Eu vou ler. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus. E nessa passagem eu acho muito interessante, porque Paulo ele ia falar assim, eu aprendi a viver contente. Mas o contente dele não é tipo assim, vou sorrir porque eu estou passando por provações, maior alegria da vida. Não. Mas o contente dele aqui é autocontrole. Ele fala assim, eu aprendi a ter autocontrole. Se eu estou passando bem, se eu estou passando mal, se eu estou sofrendo, se eu não estou, se Deus está comigo ou se Deus está em silêncio comigo. Ele fala assim, eu aprendi a ter autocontrole, porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Paulo, ele tinha convicção de quem ele era no Senhor. E ele sabia que, independente do que ele estivesse passando, o Senhor estaria com ele. E uma passagem que eu acho muito interessante é Filipenses 1:21, que Paulo fala assim, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha tanta convicção no coração dele que o viver dele e o morrer ia ser com Cristo, que pouco importava para ele. Se ele tivesse vida, ele saberia que ele ia fazer para o Senhor. Mas se ele tivesse morto, ele saberia que ele estaria com o Senhor. A convicção de Paulo é um exemplo de pessoa que perseverou. Porque ele foi uma das pessoas que mais sofreu na Bíblia. Porque ele pregava o Evangelho, ele fazia a vontade de Deus, aí ele era perseguido, aí ele era apedrejado, aí ele passava necessidade. E nesse contexto aqui, ele estava sofrendo porque provavelmente ele ia ter uma sentença de morte. Mas ele não estava nem aí, porque ele sabia que o viver dele, o morrer dele, era com Cristo. Era com Cristo. E será que o nosso pensamento está sendo assim, que nem o de Paulo? Será que nós estamos perseverando como Paulo perseverou? Estou passando por dificuldade, mas eu estou tendo autocontrole, porque eu sei que o Senhor está comigo. Olha, eu estou bem, mas eu sei que o Senhor está comigo e eu vou perseverar também, porque eu estou bem. Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Você pode olhar para mim e falar assim, Mari, você está falando muito sobre perseverar. Sim, porque é isso que o Senhor quer de nós. Muitas vezes a gente vê a pessoa do nosso lado desistindo e a gente não faz nada. Não faz nada, a gente não faz nada para impedir. Fala assim, não desiste. Às vezes a gente acaba colocando a pessoa mais para baixo ainda. Às vezes a gente é essa ferramenta que coloca a pessoa para baixo. Mas as nossas palavras, elas têm poder.
Elas têm poder. Por isso que quando a gente recebe uma palavra de maldição, e você pode perceber que a palavra de maldição geralmente vem de uma pessoa querida, ou de uma pessoa que você nunca esperava que ia falar isso para você. E aí você começa a gerar uma frustração. Mas quando você receber uma palavra de desânimo, você fala, está repreendido em nome de Jesus. Assim como minha mãe fez na sala do médico comigo. Está repreendido em nome de Jesus, porque eu sigo aquele que me sustenta, independente da batalha que eu estou travando. Eu sigo aquele que me sustenta o tempo todo. Jesus é assim. Jesus, ele nos vê como filhos, porque ele tem sim vontade de nos mimar, mas ele também nos vê como soldados, e ele quer nos preparar para a guerra. Mas ele não quer que a gente se esconda na caverna. Ele quer que a gente fale assim, Senhor, eis-me aqui, porque eu vou lutar, mas sem o Senhor eu não vou, porque o Senhor é o general e o Senhor tem que ir na frente. Porque se eu for sozinho eu não vou. Eu estar aqui hoje, eu só fui falar assim, Senhor, eu só vou lá na frente se o Senhor for comigo, porque se o Senhor não tiver, eu não vou. Eu não vou. E é isso que nós temos que ter dentro do nosso coração. Jesus é o general e nós só vamos onde ele estiver. Falar assim, Jesus, o Senhor vai ali, então eu vou ali com o Senhor. Jesus, o Senhor vai ali, então eu vou ali com o Senhor. Nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Amém? Gente, a palavra ela foi um pouco curta, mas eu preparei um louvor que vai tocar e eu queria muito que vocês meditassem na letra desse louvor. Mas antes de soltar o louvor, a letra dele fala sobre morrer na batalha, que nós preferimos morrer na batalha do que lutar pelo reino. E isso fala sobre ficar estagnado, ficar parado. Porque muitas vezes a gente prefere morrer na batalha do que lutar, realmente. E ele fala assim, que eu fui convocado a cantar de vitórias que eu nunca vi. E realmente nós fomos convocados a cantar de uma vitória. A vitória na cruz, porque Jesus morreu, nós não vimos, mas nós pregamos isso. Porque nós acreditamos naquilo que o Senhor fez por nós. E o que ele vai realizar através de nós. Então, nós somos convocados a cantar dessa vitória. E muitas vezes, nós temos sonhos frustrados, sonhos, a gente parou no meio do propósito, e Jesus, ele quer restaurar isso hoje. Porque ele quer que nós venhamos cantar das vitórias. Ele quer que nós venhamos cantar da vitória dele na cruz, mas que nós venhamos cantar a vitória um dos outros. Porque o desejo do Senhor é que nós venhamos a perseverar. Perseverar no individual, mas perseverar no coletivo. Nós somos jovens. Nós somos levantados do Senhor, nós temos que perseverar. Nós temos que estar junto e falar assim, ó, aquela pessoa está com dificuldade, então vamos lá, ajudar ela. Vamos orar. Ó, fulano está com dificuldade, vamos lá. Eu estou com dificuldade? Não. Vamos lá. Vamos levantar, ajudar uns aos outros, porque é isso que o Senhor quer. A união, ela faz a força. Por isso que é pregado tanto sobre unidade. Mas a unidade não é uma coisa que a gente tem que viver só na teoria, é na prática também. Às vezes é uma pessoa que você não conhece, chega e ora por ela. Sabe, às vezes a gente fica com medo de chegar para orar para uma pessoa e falar assim, mano, Jesus não vai fazer nada, eu não vou saber o que orar, eu não vou saber o que falar. Eu falo isso de mim, Mariane. Mas o Senhor faz, ele realiza porque ele tem todo o poder. Amém? Então eu queria que vocês baixassem a cabeça e que vocês prestassem atenção na letra desse louvor e que vocês fizessem desse louvor a oração de vocês. Se vocês tiverem alguma frustração, alguma coisa que você começou e você não conseguiu terminar, que você não conseguiu perseverar, que você não conseguiu ir até o fim, alguma situação que você não conseguiu confiar em Deus, alguma situação que o Senhor provou o seu coração e você falhou, alguma situação que o Senhor te recompensou, mas você trocou a recompensa. Você trocou a recompensa e esqueceu dele. Então, coloca isso diante do seu altar. Pode soltar o louvor. Amém?